vamos conversar sobre um assunto que tem tudo a ver com literatura, mas não é sobre livros. Quem me conhece sabe que eu sou a louca dos podcasts. Na verdade, tem um vídeo, assim que eu comecei o canal em 2017, onde eu indicava podcasts, as pessoas nem sabiam o que era podcast. O Spotify nem pensava em ser um agregador de podcast até então, você tinha que baixar um aplicativo que era o Cashbox, etc. E eu expliquei até nesse vídeo como que fazia para baixar e tudo, porque muita gente nem conhecia. Desde essa época eu já escuto podcasts, não existiam muitos podcasts literários e os que existiam eu devorava. E como hoje em dia a gente tem vários podcasts aí, tá crescendo, eu mesma tô pensando em criar um podcast aqui do canal. Já que eu gosto tanto de ouvir, eu acho que eu vou gostar de produzir também, mas chega de blá blá blá. Hoje eu vim aqui pra indicar pra vocês os meus 7 podcasts favoritos, os que eu mais ouço. Então é isso, então bora pro vídeo de hoje. Bom, o primeiro que eu vou indicar pra vocês, e que com certeza é o que eu comecei a ouvir, tirando o SciCast, é um que eu vou trazer aqui como menção honrosa, porque vale a pena, é muito bacana, o SciCast é muito divertido. Se não me engano, na época eu também já tinha indicado esse cast, então vou indicar alguns diferentes, começando pelo 30 Minutos. O 30 Minutos, como o nome diz, são exatos 30 minutos de podcast, onde a literatura é debatida de forma bem ácida e muitas vezes engraçada, contando como uma das apresentadoras ali do 30 Minutos, a gente tem a Cecília Marcon, que é uma figura engraçadíssima. Eu morro de rir com a Cecília. Ela é aquela que não tem papas na língua, que fala a verdade nua e crua mesmo, que não tem medo da opinião dos outros, que não tem medo de ser criticada. Assim, gente, é divertidíssimo, eu super recomendo. Quer dar boas risadas, quer se revoltar junto, quer quebrar pau, escute 30 Minutos. O segundo podcast que eu descobri, não tem assim pouco tempo, eu descobri no ano passado, é o da Rádio Caractere. Gente, a Rádio Caractere é amorzinho. Os dois apresentadores do podcast são um casal, é a Suzane e o Guilherme Madruga, e eles batem papo durante o cast de uma forma bem descontraída sobre um livro. Duas pessoas que leram o mesmo livro conversando e trazendo a sua opinião, cada um traz um apontamento diferente, mas é bem dinâmico também, são casts curtinhos, não são muito longos, e eles trazem assuntos em geral, livros diferentes, porque são livros que realmente eu nunca tinha ouvido falar, inclusive um livro do Júlio Verne de relatos de viagem também que eu desconhecia. Alguns eu já peguei indicação, inclusive já comprei. Ouçam a Rádio Caractere. Rádio Caractere, adoro vocês. O terceiro que eu quero indicar pra vocês é o Suposta Leitura. O Suposta Leitura, ele é mais curtinho, porque o foco deles é mais indicação de livros, sem trazer uma resenha em si muito aprofundada, mas para que te estimule a buscar aquele livro. Então pode ficar tranquilo. Quando eles fazem uma resenha que é mais longa, eles avisam, mas no geral são indicações de 15, 13 minutos, sem nenhum tipo de spoiler. O Lucas Mota e a Ana Raíssa apresentam esse podcast, então eles trazem esses resumos de uma forma bem dinâmica e bem descontraída. O quarto que eu venho trazer para vocês é o Rede Poderosa de Intrigas. A Rede Poderosa de Intriga é apresentado pela Patrícia Quartarolo, que escreve para o Poderoso Resumão, e o Caio Lima, que é o criador do Rede de Intrigas. Aí já são uns casts um pouquinho mais longos, mas que também vale a pena ouvir. E também tem resenhas mais curtinhas e de indicação, então é variado. Você não tem igual 30 Minutos, que são casts sempre de 30, no máximo 33, 32 minutos. Você vai ter casts de 10, você vai ter casts de 40 minutos, quando são resenhas. E os que eu gosto particularmente são os que eles chamam de BO. E esse BO acontece todos os meses, onde eles comentam tudo que de melhor e tudo que de pior eles ouviram, leram ou assistiram durante o mês. Outro que eu vim trazer como indicação pra vocês é o podcast Rabiscos, apresentado por 2 escritores, que é a Jéssica Balbino e o Tadeu Rodrigues, onde eles falam sobre um pouquinho de tudo, desde resenhas até notícias sobre o mundo literário, eventos e entre outras coisas que nós no universo literário ficamos sempre ali curiosos para saber o que está acontecendo, quais são as novidades do mundo literário, lançamentos. O sexto cast que eu vim indicar para vocês já é um maior, mais conhecido, que é o Rádio Companhia, onde você tem
vários tradutores, editores, redatores, escritores e etc. fazendo análises muito mais aprofundadas e mais longas, né? Tem episódios de 1h30, 1h40, sobre obras que nós amamos que foram publicados pela Companhia das Letras. Vale muito a pena, gente. O cast deles é de um primor absoluto, é maravilhoso. Ouçam. E o último cast que eu vim trazer pra vocês aqui, eu já comentei sobre ele no vídeo de melhores do ano de 2019, que é o da Rádio Escafandro. A Rádio Escafandro em si não fala exclusivamente também sobre literatura, mas é um podcast jornalístico onde eles falam de tudo um pouco. O Tomás Chiaverini, que é o criador do cast, consegue trazer de uma forma bem dinâmica vários assuntos com casts longos também, mas que te prendem do início ao fim. O Tomás, ele mergulha no universo jornalístico e ele traz assuntos mais variados possíveis, como política, ele fala sobre redes sociais, literatura também, cultivos sustentáveis, super-heróis, a forma como ele encaminha o cast, as quebras nas entrevistas, os questionamentos que ele faz, parece que ele faz a pergunta certa na hora certa, que te instigam a continuar ouvindo, é o que torna esse cast, assim, um dos mais dinâmicos que eu escuto e que me instiga mais e mais, assim, a esperar ansiosamente um episódio novo para que eu possa ver qual é qual o próximo assunto que vai parecer tão banal, mas que o Tomás vai transformar ele em um cast de 1h30, assim, maravilhoso, que você não consegue parar de ouvir. Então foi isso, essas foram as minhas indicações de hoje de podcast. Como eu sempre digo, tentado, leia em movimento, ouça. Se vocês querem ouvir episódios antigos, eu recomendo que você baixe um aplicativo de agregador de podcast. Eu ouço pelo Cashbox, porque é bom, né, gente? Às vezes a gente, tipo, tem uns que eu já ouvi todos e aí eu fico esperando da próxima semana e aí eu escuto os mais antigos, daqueles que eu não conhecia ainda. Podcasts são um outro meio de você adquirir conhecimento. Eu gosto de ouvir podcast na academia, eu gosto de ouvir no carro, quando eu tô no trânsito. Parece que o tempo passa mais rápido, é muito mais interessante até do que música, sabe? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo se você já ouviu algum desses, se você já conhecia. A gente se vê no próximo vídeo.